A Objet 490 Belka chegou no World of Tanks console e tá simplesmente absurda e quebrada. A caça-tanque soviética moderna da Terceira Era chegou nessa Season Warlords como recompensa do Season Pass Ultimate por 6 mil de ouro e une uma incrível combinação de mobilidade de 80 km por hora, um poder de fogo absurdo com canhão de 152mm e principalmente uma blindagem assustadoramente incrível e impenetrável na zona frontal. Fiquem comigo até o final desse vídeo que vocês terão todas as informações aqui com o tanque, dicas, excelentes gameplays e principalmente, se vale ou não a pena comprar a Belka por 6 mil de ouro no novo passe Ultimate. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console, e nesse super conteúdo eu vou entregar para vocês um guia completo com a nova Objet 490 Belka no World of Tanks console. A caça-tanque moderna chegou aqui nesse novo passe de temporada da Season Warlords, custando apenas 6 mil de ouro e tá impressionantemente quebrada, absurda, meta e completa. Para vocês terem uma noção, a Belka tá reunindo diversas características que são muito fortes aqui no jogo. A gente pode citar principalmente uma excelente mobilidade de 80 km por hora, uma blindagem praticamente impenetrável aqui na parte frontal, um poder de fogo que é extremamente forte aqui no jogo, com uma penetração de 900mm e um dano de 760, e além de tudo, a Belka ainda tem uma boa camuflagem, se tornando um tanque extremamente completo e muito forte aqui no jogo. E nesse vídeo vocês terão um guia completo aqui da caça-tanque, todas as informações delas, dicas, excelentes gameplays e principalmente, se vale a pena ou não pagar 6 mil de ouro e comprar a Belka aqui no Season Pass Ultimate nessa temporada Warlords. E galera, eu tive um esforço muito grande para trazer esse vídeo, para vocês terem uma noção. Eu tô gravando esses conteúdos aqui na terça, já para entregar para vocês na quarta-feira, no primeiro dia da temporada. Então eu peço demais para vocês retribuírem esse carinho, deixando o seu like nesse vídeo, apoiando o canal, se inscrevendo e também compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos, grupos de clãs. Até porque o novo passe de temporada tá insano e eu tenho certeza que muitos players aqui do Watch vão ter interesse de comprar e adquirir a Belka aqui. E pessoal, nesse vídeo eu vou subdividir essa parte de oficina aqui em 3 tópicos. No primeiro tópico eu irei falar sobre o Ultimate Season Pass e todos os benefícios aqui do passe de batalha Premium aqui do jogo por 6k. No segundo tópico eu vou trazer para vocês todas as informações aqui da Belka, os principais pontos fortes, os pontos fracos aqui do tanque. No terceiro tópico eu vou comentar para vocês todas as dicas aqui com o tanque, sejam elas dicas de jogabilidade, de tripulação ou de equipamentos. E aí a gente vai partir para 3 gameplays aqui do vídeo e ao final da terceira partida a gente vai voltar para a oficina aqui, porque eu vou entregar mais 2 excelentes conteúdos para vocês. Um é do quadro comparativo entre os principais tanques aqui dos últimos Season Pass Ultimate. Eu vou trazer uma relação da Belka com os últimos tanques aqui para ver qual que é melhor, se a Belka tá realmente muito boa. E o principal, entregar para vocês 5 motivos para comprarem a Belka aqui e também o Ultimate Season Pass. Então esse vídeo está realmente muito completo e eu tenho certeza que vai ser o melhor conteúdo aqui com a Belka no YouTube. Então, partindo para o nosso primeiro tópico comentando sobre o Season Pass Ultimate e os benefícios aqui do passe de batalha Premium. Primeiramente, vocês comprando aqui esse passe, já liberam de maneira automática a Belka na oficina de vocês. E ainda, vocês também conseguem pegar 25 estágios da Season de bônus, de modo que vocês já largam no nível 25 aqui do passe de batalha na temporada, e também liberam de maneira automática o Médio Tier 5 alemão Panzer IV Hydrostat, que é o tanque primário aqui das recompensas do passe de batalha. E para fechar, vocês também no Season Pass Ultimate têm acesso ao novo comandante 3D chamado Anderson. Esse comandante tem um bônus de 130% no treinamento das tripulações, o que vai ser muito interessante para acelerar o seu ganho aqui das skills e deixar o seu comandante full de uma maneira muito mais rápida. Fora que caso você não curta esses comandantes aqui, se você não gosta dessa temática, que você já tenha muitas tripulações full, você pode vendê-lo aqui por 6.600 mil de prata aqui, o que é uma quantia muito interessante aqui também. Outro ponto bem interessante é que vocês podem fazer o upgrade do Ultimate Season Pass, caso vocês já tenham comprado o passe de temporada básico aqui de 2000. Esse upgrade é muito bom porque muitas pessoas elas não têm os 6 mil logo de cara aqui para investir para comprar o passe Ultimate. Então, ao decorrer da Season, até o último dia, você pode fazer esse upgrade e você vai receber as recompensas de uma maneira normal, como se você tivesse comprado de uma maneira direta aqui no primeiro dia da temporada. Você vai receber o comandante, os 25 estágios bônus, a Belka e também outro fato bem interessante que tem a skin dela aqui, que eu tô até deixando na tela aqui para vocês. Com mais detalhes aqui, que é uma skin muito bonita, inclusive tem uma bandeira da Ucrânia na parte traseira do veículo.
Então, com esse primeiro tópico aqui do Ultimate Season Pass 100% concluído, vamos lá para o nosso segundo tema aqui do conteúdo, que são justamente as informações aqui com a Belka. E pessoal, ela tem tanta qualidade que eu tive que até separar no meu celular os principais pontos fortes aqui para não me perder e também para citar todos aqui nesse conteúdo de oficina. Então, eu queria começar destacando primeiramente a mobilidade aqui da Belka na prática, que, como vocês estão vendo, faz uma velocidade de 80 km por hora de velocidade máxima. Galera, isso aqui é muito forte, principalmente porque no Cold War os mapas eles são muito grandes. E ter uma TD tão forte, com 80 km por hora de velocidade máxima ainda, é algo assim que é simplesmente surreal. Inclusive, estarei deixando um exemplo para vocês aqui agora, numa segunda gameplay aqui que eu tive, que eu consegui chegar nos principais pontos da batalha aqui em questão de 5 ou 10 segundos. Principalmente porque o tanque ele consegue chegar nesses 80 por hora com pouquíssimo tempo aqui de batalha. E para quem não sabe, ele tem o mesmo sistema que as caça-tanques suecas, que são justamente o modo velocidade e o modo cerco. Onde o modo velocidade ele é ideal para você pegar os principais pontos da batalha, se realocar e também fugir de pontos perigosos. E o modo cerco é ideal para quando você estiver 100% parado, para quando você estiver apenas atirando, e aí você consegue pegar ângulo a mais de depressão e estatísticas melhores aqui de arma, precisão e também uma confiabilidade aqui no canhão bem maior. De modo que, quando você começa a sua partida com a Belka, ela já sai no modo velocidade. E para você fazer a troca entre o modo velocidade e o modo cerco, você tem que apertar a setinha para a esquerda no controle, que eu estou até deixando para vocês o exemplo aqui na tela. O tanque ele troca de um modo para o outro em questão de 1.2 segundos, é uma velocidade muito rápida que você consegue alternar. E um ponto muito positivo aqui na Belka, que não tem nas outras TDs aqui suecas, que ela consegue atirar em movimento no modo velocidade. Isso se dá principalmente porque o tanque ele tem uma torre, diferentemente das caça-tanques suecas que elas têm um chassi travado, que elas não possuem torre. A torre dele é uma torre que gira 270 graus, ela não gira 360 graus, né, completamente. Ela vem mais ou menos até esse indicador que eu tô deixando aqui pra vocês na edição. Então, é uma torre muito boa e também permite você atirar andando. Isso aqui é muito forte porque você não necessariamente precisa estar 100% com o modo cerco ativado. Isso é um ponto muito legal. Inclusive, o modo cerco ele é mais indicado mesmo para quando você tá parado e você tem controle do mapa assim para atirar nos inimigos. Visto que com ele você consegue ter um ângulo melhor de depressão e também consegue tancar muitos tiros. Eu, inclusive, estou deixando para vocês aqui agora um exemplo em Vayne Arts, que eu consegui pegar dano por scout, segurar TGMs, dar tiros aqui. Então é muito bom vocês entenderem como funcionam esses dois modos para vocês aproveitarem ainda mais a Belka na prática. Um outro ponto que eu queria destacar aqui do tanque, galera, é simplesmente o canhão dela aqui, que é um canhão de 152mm, que tem cerca de 760 aqui de dano médio, com uma penetração de 900mm numa munição APDS. Fora isso, o tanque ele tem uma explosiva de quase 1k de dano, muito forte aqui, com uma penetração de 180, de modo que eu vou até deixar um exemplo para vocês aqui agora. Em tanques que você não vai furar, como por exemplo a Moloch ou a própria Belka enfrentando uma ou outra, é sempre indicado você utilizar as balas explosivas, principalmente porque elas têm um dano muito alto aqui. Tanto que nesse exemplo vocês estão vendo, cerca de 500 de dano aqui na Moloch, é algo assim que é simplesmente assustador. E quando você pega tanques leves aqui ou tanques sem blindagem, você consegue fazer 1k de dano por tiro. Fora isso, o tanque por ter um canhão de 152mm é um canhão aqui com dano crítico muito alto, de modo que quando você atira em laterais aqui de tanque soviético, você consegue colocar fogo com muita facilidade. É um canhão que pelo dano crítico ser alto, você também consegue pegar amorraques, entregar dano crítico aqui para os inimigos. Então é simplesmente excelente. E outro ponto bem interessante aqui da Belka que eu citei para vocês anteriormente são justamente o ângulo de depressão aqui do tanque, que são de 14 graus. E a depressão é um dos principais pontos fortes aqui do Watch Console hoje, então a Belka tem isso aqui totalmente de sobra. Um ponto negativo aqui dela é que ela tem apenas 4.454 de DPM aqui, carregando em aproximadamente 10 segundos aqui. Não é um DPM tão interessante, mas que pelo dano alfa ser tão alto e por ela ter uma penetração extremamente forte aqui, tanto que são 900mm aqui e é uma bala PDS que você nem tem bala premium, então a taxa de prata de ganho aqui do tanque é ainda maior. Não precisa se preocupar em nenhum tiro aqui, você só precisa acertar o inimigo para furar. É uma penetração suficiente para você furar todas as principais blindagens aqui do jogo, seja Osório, seja M1A2 Abrams. Você não tem nenhum tanque que é autoimune a essa blindagem aqui, apenas a Moloch mesmo, que é um tanque muito forte aqui, e a própria Belka também. São esses dois tanques assim, tirando isso, você consegue furar todos com muita facilidade. E outro ponto muito positivo aqui da Belka
são justamente os pontos de vida dela aqui, que são de 3.900, de modo que é um HP que se iguala a um dos principais tanques aqui do Cold War, visto que na Terceira Era, os principais tanques modernos, eles têm ponto de vida aproximadamente de 4.000 a 4.100, e a Belka tem simplesmente 3.900. É uma caça-tanque que, ainda entre todas as qualidades que ela tem um HP muito competitivo e que briga pau a pau com esses principais tanques aqui em termos de pontos de vida. E o principal ponto forte da Belka é, sem dúvidas, a blindagem dela aqui, que eu vou até mostrar pra vocês aqui agora na prática, pessoal. É simplesmente uma blindagem que é praticamente impenetrável na zona frontal. Vocês estão até vendo agora aqui esses pontos em vinho claro, que são justamente de blindagens aqui reforçadas que você não consegue furar com facilidade, de modo que se vocês estão enfrentando a Belka, não atirem nessa parte frontal, quando ela estiver de frente, utilizem a bala explosiva, principalmente porque esse tanque ele tem apenas 2 pontos fracos e eu vou citar aqui pra vocês, inclusive é um ponto muito interessante pra quem tá assistindo aqui, quando enfrentar uma Belka, saber onde atirar nela. Basicamente na zona frontal ela não tem ponto fraco nenhum, o ponto fraco da Belka é justamente aqui nessa parte lateral que eu tô deixando circulado pra vocês aqui no chassi, e o principal ponto fraco aqui dela é justamente aqui na lateral do canhão dela, na lateral da torre dela aqui, que é um ponto muito fraco e que vocês têm que tomar muito cuidado aqui na Belka, de modo que quando vocês estiverem atirando em um player, sempre se atentem a se você não está muito exposto, porque atirando aqui é batata de furar. E outro ponto fraco aqui da Belka é justamente a cúpula dela aqui na traseira do chassi, que quando você está de frente pro tanque, você não consegue ter uma zona boa para atirar lá, e nem fura também. Mas se a Belka ela tá um pouquinho angulada, um pouquinho mais para baixo, você consegue atirar aqui e furar com muita facilidade. Tanto que eu vou deixar um exemplo para vocês, eu enfrentando uma outra Belka, consegui furar aqui com muita tranquilidade. Então, recapitulando para vocês, os dois pontos fracos aqui do tanque é justamente essa cúpula, e o principal ponto fraco para vocês atirarem na Belka é na lateral dessa torre dela aqui. Lembrando que a lateral do tanque, por mais que seja um ponto fraco, ainda blinda muita coisa, como eu vou deixar para vocês aqui nesse exemplo, em que eu consegui sobreviver contra 5 ou 6 players em questão de 30 ou 40 segundos aqui. Tiveram que se unir 2 pelotões para me matar aqui, porque a blindagem dela é muito forte. Fora isso, pessoal, esse tanque aqui para X1 é excelente, tanto que eu vou até deixar para vocês aqui, enquanto eu estou comentando um exemplo que eu tive aqui contra o Osório, que é um dos principais tanques modernos, e esse tanque aqui, a Belka, ela simplesmente sola o Osório, você não deixa nem meio que uma defesa pro Osório, não tem nem como furar. Para vocês verem o quão que esse tanque aqui é forte e absurdo. E além de todas essas características, a Belka é um dos principais tanques para você farmar prata aqui no World of Tanks. Principalmente porque, pessoal, ela tem o bônus de 150% no ganho de prata, de modo que com os impulsos aqui de vezes 2, você consegue pegar cerca de 400 a 600 mil de prata por gameplay. Eu inclusive tive diversos ganhos assim nas partidas. É uma excelente moneymaker aqui e vale demais, principalmente para você que ainda não tem um tanque moderno, porque os tanques aqui do Cold War, eles são excelentes para farmar prata, e a Belka ainda por ela ter uma penetração tão alta e ser uma excelente TD para você causar dano, o bônus de prata fica ainda melhor e excelente. E pessoal, esse tanque tem tanto ponto forte que até anula os dois únicos pontos fracos aqui que ele tem, que eu até separei aqui para comentar para vocês. O primeiro ponto fraco é um ponto fraco até que unânime para todos os tanques aqui do Cold War, que são justamente as balas ATGMs aqui. A Belka é muito vulnerável às munições ATGMs aqui, de modo que vocês têm que tomar muito cuidado, porque dá para colocar Mohawk aqui com a ATGM. Na zona frontal, infelizmente, o tanque não blinda com muita frequência, a não ser que você esteja no modo cerco e utilizando a depressão do tanque, aí você consegue segurar, mas no geral as balas ATGMs são muito fortes aqui contra a Belka, então sempre se atentem ao Weasel, aos tanques leves, aos BMPs, então tem que tomar muito cuidado porque a TGM é uma bala muito traiçoeira aqui que arranca muito HP. E o segundo ponto mais fraco que eu encontrei aqui da Belka, pessoal, é justamente a confiabilidade do canhão dela, que por mais que a precisão aponte 0,26 aqui a 100 metros, acaba que em alguns tiros o canhão dá uma trollada, você não consegue acertar 100% com a mira fechada, o tiro vai pro chão, mas isso é completamente normal, visto que o tanque tem um canhão de 152mm e um canhão soviético ainda, que nunca é um canhão 100% preciso. E outro ponto, que não é um ponto tão forte aqui do tanque, mas também é longe de ser um ponto fraco, é justamente o dano por minuto aqui da Belka, que tá mostrando pra gente aqui cerca de 4.500 pontos aqui por minuto. É um DPM que não tá entre os principais, mas tá longe de ser ruim também. Principalmente porque a Belka ela compensa tanto na perfuração quanto no dano também. E galera, agora nesse terceiro tópico eu vou indicar para vocês os equipamentos e as dicas aqui de tripulação antes de a gente partir para as gameplays aqui do conteúdo. Basicamente eu estou com um setup muito bom aqui para a Belka que me permitiu
completar excelentes partidas aqui para vocês. Eu estou usando, primeiramente, a ventilação e o Advanced Loader, que é o equipamento de reduzir 10% do seu tempo de recarga. Esses dois eu praticamente não abro mão aqui no tanque, simplesmente porque melhoram imediatamente o DPM, que não é um ponto tão forte aqui da Belka. E o terceiro equipamento, que está sendo o meu diferencial aqui, é o equipamento de troca de munição, o Advanced Reload. Esse equipamento é muito bom porque ele troca de maneira automática entre as munições AP e munições explosivas. Principalmente porque, pessoal, vocês já estão até sentindo isso, creio eu, nas gameplays da terceira era, tá vindo 5, 6 Belkas por gameplay. E a Belka, ela não consegue furar ela aqui de frente. Então você sempre tem que usar bala explosiva. E essa munição explosiva é muito boa com essa combinação aqui da troca de munição, porque você consegue trocar de maneira imediata entre as munições AP e HE. E aí você consegue ter um dano muito forte, como eu sei pra vocês anteriormente. A explosiva dela aqui nas próprias Belkas dá um dano de 400, 500. E em outros tanques também pode até bater um K, dependendo se é um veículo sem perfuração. Então eu indico demais esse setup. Mas se vocês não quiserem usar esse equipamento de troca de munição, os equipamentos que são bons aqui pro tanque é o equipamento de camuflagem. Principalmente porque quando você coloca aqui, eu vou até deixar pra vocês o exemplo, eu até testei isso aqui anteriormente, fica com uma camuflagem abaixo dos 300 metros, o que é bem interessante pra vocês se esconderem em arbustos, que por mais que aqui tenha o True Vision, acaba que você não é detectado. E aí, obviamente, se você pega um ponto que você fica escondido, o time não consegue ter acesso a você. E aí, eu não indico outros equipamentos, porque eu acho que tanto o Advanced Loader quanto a camuflagem são muito boas pro tanque. Eu abri mão aqui da lentes também aqui, principalmente por conta do estilo de jogo aqui da Belka, que é muito mais o estilo de jogo aqui de assalto, então não dá pra fazer tanto scout aqui com ela, mas a visão dela aqui com os equipamentos e com as tripulações também tá bem interessante, de 601 metros. Já na tripulação, o nosso querido Anderson aqui do Season Pass Ultimate, o que eu coloquei aqui pro tanque, pessoal? Basicamente, eu coloquei uma tripulação bem feijão com arroz aqui, 10% a menos no reload, 10% a menos na sua precisão, 10% a melhoria do tiro em movimento, concertos, sexto sentido, V-Range, camuflagem, snapshot e Born Leader aqui, que é a skill de mãos em armas. Essa combinação de 9 skills é muito equilibrada pro tanque, principalmente porque anula aqui os pontos fracos aqui dele da mira e também melhora consideravelmente o DPM dele aqui, com as skills aqui de reduzir reload e também de melhorar a tripulação como um todo. Indico demais que vocês repliquem essa tripulação na oficina de vocês, porque vai ser muito essencial vocês colocarem tanto esse feat aqui de tripulação quanto de equipamentos. Vocês vão ver que a Belka vai ficar muito forte e ainda melhor na oficina de vocês. E agora, pessoal, o que eu vou entregar pra vocês é justamente as gameplays aqui que estão excelentes. Lembrando que ao final da terceira partida, a gente vai voltar aqui pra garagem, que eu vou citar pra vocês os 5 principais motivos pra vocês comprarem a Belka, justamente a conclusão do meu vídeo. E também fazer um comparativo entre os principais tanques aqui dos últimos Season Pass Ultimate, pra comparar se a Belka é melhor, se é pior, se tá valendo a pena e principalmente entregar um conteúdo pra vocês muito mais completo. Eu garanto que vai valer a pena você ficar até o final desse conteúdo, principalmente porque além de excelentes gameplays, eu vou entregar diversas informações aqui com a Belka na prática e também aqui na volta da oficina. Então, bora começar aqui as partidas. E agora, galera, começando as nossas gameplays aqui com a Belka, já no mapa Vineyards, mostrando pra vocês também a velocidade do tanque aqui na prática. Ele com pouquíssimos segundos de gameplay já consegue bater 50 a 55 km por hora. E nesse mapa aqui eu vou assumir uma posição aqui de suporte, principalmente porque Vineyards é um mapa muito curto aqui do Cold War, ainda mais na terceira era. Nessa gameplay, inclusive, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado, porque tem Jaguar, tem BMP-3, tem muitos tanques com a TGM aqui, então... Ó, já tem um BMP-3 ali do outro lado já. E nessa posição, inclusive, eu vou ter uma certa camuflagem por conta dos arbustos aqui, então vai ser bem difícil os players inimigos conseguirem me furar aqui. Eu vou conseguir também spotar os players que estão passando na linha ali do B e do A. Ó, tem players pra cá, o M3, o M1 ali também, beleza? Peguei a track aqui, que já tá com 2.200 de dano. E mostrando pra vocês também a força do tanque aqui na penetração, né? Porque Mano, tiro da direita. Porque, ó, segurei uma TGM ainda por conta do modo cerco aqui. E botei fogo no BMP-3 e o Magashi me roubou. Nossa, essa batalha tá frenética, velho. Tem um Type 59 ali no fundo. E pela penetração do tanque ser tão alta, pessoal, você fura qualquer coisa aqui. Basta você pré-mirar e fechar o tiro 100% que... A blindagem de Osório, de Abrams, nenhuma blindagem é páreo pra perfuração que esse tanque aqui entrega na batalha.
De tão forte que é. Aí finalizamos o type aqui. Tem um cara aqui nas minhas costas que é um Osório. Eu vou ativar o modo velocidade atrás dele porque ele tá pegando a lateral do time aqui, né? E aí não tem ninguém pra dar combate nele. E esse tanque é perfeito pra counterar o Osório. Principalmente porque o Osório tem uma HE que não é tão forte. E esse tanque aqui, pela penetração dele ser tão alta da Belka, consegue furar o Osório de boa. Lateral, no ponto que até você enfrenta uma dificuldade pra furar o Osório, esse tanque aqui não tem problema nenhum. E aí a Belka também completou aqui. Tem outro Osório aqui no fundo. Tá uma gameplay muito tranquila, que a gente não tá passando por tantas dificuldades. Pra vocês terem uma noção, eu já tô com um K de dano bloqueado, eu segurei uma TGM também. E o dano combinado aqui nosso tá em 6.700, então tá bem interessante também enfrentar esse Osório aqui agora. Tá usando a recuperação de HP aqui, já dá pra ver que o cara é meio que doente, né? É isso. Tomou uma ATGM de um BMP3 aqui. Tem bastante HP pra pegar nessa gameplay aqui ainda, viu? Por mais que essa gameplay esteja tranquila, né? A gente não tá tendo sofrimento nenhum. Tranquila, né? A gente não tá tendo sofrimento nenhum. Caraca, que tiro bonito, hein, galera? Em movimento aqui no Tamper a uns 600, 700 metros de distância. Ainda tem uma Belka pra pegar ali do fundo também. Ficou uma explosiva? Não achei ela 100% ali. Agora eu tomei uma TGM aqui porque eu tava de lado também, me bobeei um pouco. Tem cara ali na esquerda também, então vou tomar um cuidado porque o tanque é forte, mas também não pode abusar muito, né? Vamos, time, spot do MP3 ali, pô. Nossa, que tanque impreciso, pô. Eu fechei a mira certinho no BMP ali pelo True Vision, né? Vou pegar aqui. Aí, boa. Consegui pegar um tiro aqui. Estamos chegando a 10k de dano combinado já. Beleza, mataram, ó. Tem uma Jaguar aqui no fundo. E tem outros tanques aqui na região central. Acho que eu vou partir pra cima da Jaguar, porque eu quero testar até, inclusive, essa explosiva aqui com mais ênfase. Isso a gente pra ver quanto de dano que ela tá fazendo aqui. A Jaguar já tá até meio que correndo, né? Eu acho que se eu der uma explosiva nela e combinar com a porrada, com a colisão, acho que até mata ela, dependendo. E a velocidade do tanque é muito boa, né? Não sofre nada. Nem deu pra testar a porrada aqui do tanque, ele ativou uma fumaça aí no desespero. Vamos lá que a gente consegue pegar esse cara tudo pelas costas aqui agora, hein? Osório, ó. Fechei a mira aqui 100%. Dá pra ativar o modo cerco aqui também pra pegar uma depressão melhor, pra pegar uma zona de blindagem também. Analisamos o Osório. Tem a Belka aqui, tem duas Belkas e uma... Acho que é um Tamper, né? O Tamper, isso. Ó, Belka aqui nas costas. Fui trollado por essa ponte aqui. Tem umas partes que você fica sem visão, né? Só tem que tomar cuidado pra não ir muito aqui, né? Ô, Belka, pô, você errando tiros besta assim, pô. Pera aí. Virar com mais calma aqui. Lateral da Tamper tá todo exposto aqui, dá pra pegar ela de boa. Aí, consegui pegar o track também, vou ganhar o resto aqui em auxílio. Aí, boa. Esperei o melhor momento pra atirar, né? Porque senão não ia furar ou ia pegar a parte da frente do tanque, né? Da Belka ali. Ela até conseguiu correr, né? Acho que ela vai matar até o BMP3. Vai sobrar aqui pra eu puxar e... pra eu dar mais um tiro nela aqui, pelo menos, né? Dependendo. É isso, pessoal. Uma primeira gameplay excelente aqui com a Belka pra testar ela, inclusive, no mapa de cidade, né? Que é um pouco mais raro aqui no Cold War, né? Os mapas geralmente são bem maiores e bem grandes também.
Mostrando pra vocês também o ganho de prata dela aqui, cerca de 500 mil aqui de prata, 473. A gente conseguiu pegar 4 kills, 11 mil de dano direto, 2.500 de dano auxiliado, primeira maestria aqui do tanque já e High Caliber, e também a gente conseguiu pegar o primeiro lugar aqui do time aqui de uma maneira bem tranquila. Então, bora continuar trazendo mais gameplays aqui pra agregar mais informações com a Belka aqui na prática. E agora, pessoal, nossa segunda gameplay aqui do conteúdo em Condado Vermelho. E, pessoal, na primeira partida eu nem consegui comentar pra vocês do modo cerca e do modo velocidade do tanque. Basicamente, vocês estão olhando aqui a velocidade dela aqui na prática. Numa descida aqui, já bate os 80 por hora aqui. E o tanque já inicia na batalha com o modo velocidade. De modo que quando você chegar no ponto aqui da batalha pra começar a atirar, você pode ativar o botãozinho da setinha pra esquerda, que aí você ativa o seu modo cerco, e aí você tem uma ampliação na sua depressão e nas estatísticas de arma aqui. É um pouco complicado, porque você começa a sofrer com esses porpoising, digamos assim, do canhão aqui, que ele fica descendo e subindo. Inclusive, eu errei 2 tiros muito bestas aqui, porque a mira dele no modo cerco não é 100% precisa. É mais ou menos como funciona nas CD suecas aqui, né? Que a mira ela fica balançando um pouco. O dano crítico dele aqui pelo canhão de 152mm, vocês já estão vendo como que é bom. Conseguiu botar fogo aqui de primeira no T-72BU e ele tá traqueado ali, então tô ganhando auxílio aqui ainda, pelo menos. E o esquema da Belka é você ativar esse modo cerco e pegar numa posição de boa depressão, porque aí você fica quase que impenetrável aqui, a menos que alguém pegue a lateral do seu... Oh, fogo de novo, hein? A menos que alguém pegue nesse ponto aqui, que é o local fraco aqui da Belka, né? Então, o restante do tanque é muito forte e bem também seguro. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, porque aqueles players da esquerda, dependendo do ângulo, eles podem pegar a minha lateral. E no modo cerco, o tanque ele não tem velocidade nenhuma quase, ele só faz 30 por hora aqui. Então, se você estiver numa zona que você tem que se realocar sempre, que você não tá em uma tranquilidade, como eu tô aqui agora, de poder atirar nos inimigos com calma, eu indico vocês a ficarem no modo velocidade, e aí sim, você vai atirando, porque não tem tanta diferença assim no modo velocidade. Vocês viram que na primeira gameplay em Vine Wars, eu conseguia pegar os tiros aqui, bem tranquilos, aqui no modo velocidade. Então, bora ativar aqui agora pra começar a avançar aqui na lateral do time inimigo. Tem bastante player vivo ainda, a gente tá com 7 e 100 aqui de combinado, dá pra fazer bem mais, inclusive. Demos um bounce, nada a ver no M3A2 aqui, né? Leve de lado aqui na bounce. A gente nem tá testando, inclusive, a explosiva dela aqui, que eu comentei pra vocês que era um grande ponto forte. Pet 4-4. Ó, você já pode ver aqui o... Vou testar aqui agora nessa tela. 256. Eu vou deixar essa Belka um pouco de lado aqui pra meio que pegar os outros players aqui, porque ficar trocando HI com esse cara não vai valer tanto a pena, né? Inclusive o BMP tá puxando aqui. Ah, eu mirei mal aqui também, viu? Eu não perdi o ponto certo desse tiro aqui do BMP. E acho que dá pra completar ele aqui ainda, né? Completaram antes, beleza. Vamos fazer a linha de frente aqui pra testar a blindagem do tanque. Vou até forçar os tiros aqui deles, porque não fura, né? Então... Cara, o roaming desse tanque ele consegue ser bom ainda, vocês viram? Coisa que dá draft em 1 a 2, velho. Vamos puxar essas belcas aqui do time inimigo. Elas estão em pelotão ainda também. $808 de dano, hein? Bem interessante. Troquei aqui pra P na calada do tiro aqui. Quase pra sair já.
Botei fogo. Ai, fodeu. Ai, meu Deus, socorro. Tô com 15 de dano direto aqui já, velho. Põe um explosivo aqui nela. Aí, boa. Vira. Aê. E os caras não conseguem furar ela nem de lado, né? Você vê que a dificuldade do tanque pra ser perfurado é tão grande que ele é forte até de lado, cara. Ele é forte até de lado, galera. Olha o dano que eu consegui pegar nessa gameplay, pô. E foi uma partida ainda que eu errei muitos tiros no começo, né? Vocês viram que logo os 2 primeiros tiros da batalha eu errei. E ainda no M3A2 ali no meio da gameplay eu também errei um tiro bobo. Caraca, galera. 650 mil de prata. Coisa impressionante aqui. Eu acho que eu até vai vir esse tanker pelo dano. Esse tanker... Puta que pariu, que gameplay foda, que gameplay foda. Que a gente conseguiu mais uma vez carregar o time aqui. Então vamos pra nossa terceira partida que eu vou entregar pra vocês ao final da gameplay. Um conteúdo se vale ou não comprar a Belka. Inclusive estando pra vocês 5 motivos aqui pra comprar a Belka. E também fazendo um comparativo com os últimos tanques do Season Pass Ultimate. Então, bora lá. E agora, galera, nossa terceira gameplay aqui do conteúdo com o Objet 490 Belka será em Desful, um mapa exclusivo do modo Cold War, que também combina com o tema da temporada aqui, uma temática marrom da Season, e também aqui com a Belka. Nessa gameplay, galera, eu vou assumir uma posição central aqui na cidade, principalmente para explorar a parte aqui, tanto do auxílio do tanque, quanto também do dano direto que dá pra fazer aqui. Desful tem umas pedras meio que trolls aqui, né, que a gente começa a bater aqui no meio do caminho, o tanque começa a voar. Mas tá uma gameplay muito boa aqui no matchmaking. Inclusive, pessoal, vou aproximar pra vocês aqui agora a novidade da Season Warlords, que é justamente a barra de energia aqui do time aliado e do time inimigo. Essa barra de pontos de vida tá sendo bem interessante, porque a gente tá conseguindo acompanhar tempo a tempo, minuto a minuto, o HP exato do time, dando uma noção pra gente de equilíbrio. Então, é mais uma das novidades que chegaram nessa temporada e que tá bem interessante, que tá fazendo bastante diferença aqui nas partidas. A gente já vai enfrentar o MX-40 aqui no centro. Eu vou tentar priorizar um combate com ele porque eu acho que os players vão estar meio que dispersos aqui nessa região, então só vai estar eu contra ele no X1 aqui. E aí, obviamente, essa Belka aqui sola qualquer tanque, ainda mais o MX-40 que não tem... Bom, voltei aqui, meu controle quis aparecer aqui, né, dando uma... acabando a pilha bem na hora da batalha. E aí a gente está nessa posição aqui, galera, depressão do tanque de 14 graus. Vocês podem ver que não tem, tipo, problema nenhum pra você acertar os players que estão na parte de baixo. Muito tranquilo. E o MX-40 até correu da raia, né, porque ele sabia que ele ia tomar todos os tiros e ia me furar nenhum aqui. Não é, cara, não tinha explosivo, aparentemente. E olha a blindagem dele como é forte, pessoal. Tô atirando um M1A2 Abras na parte baixa, que é uma das partes mais fortes ali do Abras, né? Um ponto bem forte. E mesmo assim, furando numa boa. Principalmente por conta da alta penetração dele, de modo que nem tem bala premium nesse tanque. Também nem precisaria com uma penetração dessa. E é um ponto muito interessante pro tanque. E já adiantando pra vocês, um dos 5 motivos que valem a pena você pegar o tanque, que eu vou citar pra vocês ao final dessa gameplay mesmo, é justamente a penetração dele, o que é ideal para os players que estão começando no jogo aqui agora e não tem tanto domínio das penetrações dos pontos fracos aqui do Cold War. É perigoso me puxarem 2 MX-40 aqui agora, mas não sei nem se esse cara é o mesmo. O que esse maluco fez, né? O cara conseguiu pular daqui, né? Enfim. Tem um médio, tem um pesado na verdade aqui no meio e tem uma TD aqui no fundo. Eu tô no modo cerco, que tá um pouquinho complicado, mas vou permanecer aqui só pra pegar esses 2 players aqui da parte de baixo. Aí, beleza, morreram. Ok. Tem a Belka ali no fundo. Eu vou ativar o modo velocidade e tentar puxar essa parte de baixo aqui pra pegar o MX-40, porque... Inclusive ele tá começando a puxar aqui, né? O cara esqueceu que eu tô aqui, né, pô? Coitado. Agora não tem mais volta, filho.
no reflexo aqui consegui matar. E tem outro aqui também, né? Batalhas aqui dos X1s aqui contra os MX-40, que é outro excelente tanque do Cold War também. Não sei se esse cara desceu, aí desceu. O ruim é que quando você trava a mira automática no MX-40, pega um ponto blindado do tanque. Aí é ruim porque você começa a dar uns bounces nada a ver no tanque, não tem blindagem nenhuma. Ó, tá aqui, infeliz. Vai correr não, safado. Boa, beleza. Eu tô no modo... Não, eu tô no modo velocidade aqui e sem querer voltei pro cerco. Bom, aqui na parte anterior tem, se eu não me engano, uns 2 ou 3 players. Aqui tem só essa Belka, então eu vou partir pra cima dela. Inclusive, ó, que interessante, mostrando pra vocês o ponto fraco dela. É justamente essa parte lateral aqui do canhão. Vocês têm que tomar muito cuidado com a Belka, de modo que eu sempre indico vocês a ficarem bem retos com o tanque e tomar cuidado quando vocês forem fazer esse movimento aqui, porque aí você expõe o ponto fraco aqui dela. Nessa gameplay, inclusive, sobrou 2 Belkas, uma Weasel e um M1A1. Então, tá uma partida que a gente tá com uma vantagem numérica, mas como vocês estão vendo com a nova adição aqui da barra de energia, tá 20% a 20% aqui no HP, então... inclusive eu tenho que tomar cuidado aqui pra não tomar um tiro da Weasel, não sei nem onde ela tá. A Belka tá aqui no fundo, beleza? Meu tiro trollou aqui no M1A1, era só fechar aqui de boa, agora eu vou virar com mais calma pra matar ele aqui. Ô, cacete, viu? Capaz que eu perca essa aqui ainda de graça aqui, né? Bem capaz mesmo que ele recuou aqui agora. Eu tô com 10 explosivos ainda, então vai dar pra counterar bastante essas Belkas aqui, né? Inclusive, a explosiva é boa pra fazer esse movimento que eu apliquei aqui agora, que é justamente você pegar e matar tanques que estão com pouco HP, porque aí você não tem necessidade de mirar no ponto fraco. Ó, a Belka aqui. A Belka. Eu só tento tomar cuidado com essa Weasel, porque como eu não sei onde ela tá e ela tem a TGM, então... eu tentei achar um tiro na lateral da Belka, mas é muito forte, então... Ó, o Weasel, respondeu minha pergunta já. Eu tenho que pegar um modo aqui que eu não fique exposto pra Weasel, que ao mesmo tempo eu consiga dar tiro nessa Belka aqui. Aqui acho que é o ponto certo, né? Aqui é um ponto bom, muito bom. Ó, ela virou a torre aqui pro lado. Tá pegando um cara aqui na lateral. Olha, quase que eu tomo. Aqui tá foda porque essa Weasel tá counterando bastante aqui, velho. Tem que tomar cuidado aqui agora porque ela tá... Essa Belka tá usando explosiva também. Lembrando, galera, que ao final dessa gameplay eu já vou imediatamente partir pra parte da oficina pra passar pra vocês os motivos pra pegar a Belka. Bom, aqui dá pra atacar, beleza? Tá dando dano um pouco mais baixo aqui, mas, cara, tá uma gameplay complicada porque eu que vou ter que meio que ganhar essa partida aqui, porque os nossos aliados, eles não estão sabendo conseguir nem puxar essas Belkas aqui, também nem counterar aquela Weasel ali, velho. Inclusive, eu acho que aquela Belka que ficou aqui pra trás, ela vai tentar flanquear, velho. Vou até tentar dar um undercut aqui pra não tomar nas costas. Tá uma gameplay muito estudada porque não tá fácil. Inclusive a Belka voltou aqui, cara. Esse leve é muito ruim. Essas nossas TDs ali, elas não atacam pela direita. Tá foda, velho. Essa Belka puxou, cara. Agora que eu vi, pô. Tô moscando aqui também, viu, velho. Nossa, olha o tiro que eu peguei aqui, vocês viram? Simplesmente um K de dano aqui no explosivo. Cara, os caras vão entregar a partida mesmo, né?
Eles vão entregar a partida, meu. Essa Belka aqui, provavelmente os caras tomou uma pinga, né, velho? Nem me viu ali. Cara, o único ponto complicado aqui é realmente a Weasel, né? Porque, como eu sei pra vocês na parte da oficina, a TGM nesse tanque aqui entra até que de boa quando você não tá no modo cerco, quando você tá no modo velocidade, então... As Belkas ali, uma tá com um pouco HP, outra tá morta, né? Então... Vou fazer o seguinte, eu vou puxar, porque... Eu chegando perto da Weasel, a TGM dela não faz tanta... Não tem tanta eficiência assim. E aí eu consigo pelo menos dar uma counterada nessa Belka aqui também, e aí o time puxando. É, mataram ela aqui. Ah, não acredito que pegou a pedra, velho. Puta que merda, velho. Vamos, Belka. Puxa, pô. O cara tá com life, não puxa, mano. Daqui a pouco o Weasel entra aqui nas costas já, velho. Tô com 5 explosivas só, velho. Eu vi ela, tá? Eu vi, tá? Por incrível que pareça, não sei se vocês conseguiram reparar na gameplay, mas eu vi esse cara, velho. Filha da puta, mano. E mano, a nossa Belka não ajuda, cara. Vou me realocar aqui pra sair desse ponto aqui, porque senão o Isa vai me pegar daqui a pouco, velho. Cara, que gameplay chata, velho. Foi rápido aqui. É, fodeu. Ah, mano, o maluco dá uma sorte ainda, né, cara? Tentar bater nele pra completar. Ah, vou tomar da Weasel. Ai, meu Deus do céu, velho. Não tinha o que eu fazer aqui, cara. O nosso time era muito ruim, velho. Não consegui entender essa praga dessa gameplay. A gente tava com vantagem numérica bem estabelecida, o HP maior. Ah, que merda, viu, cara? Que merda, que merda. Nossos Belkas ali do final eram muito ruins, cara. Muito ruins. Mas foi uma excelente gameplay, principalmente pra mostrar pra vocês a Belka em uma outra circunstância, né? No mapa de cidade, numa zona muito complicada aqui de partida. Nosso time, pô, só essa outra Belka ali que jogou bem, o resto tudo de uma maneira bem ruim nas gameplays. Mas o que eu vou entregar pra vocês agora, já de cara aqui, é justamente o conteúdo que eu preparei pra vocês dos 5 motivos se vale a pena comprar ou não a Belka, e também da comparação com os principais tanques aqui dos últimos Season Pass Ultimate, pra ver se realmente vale a pena. E de modo inicial eu vou começar com 5 motivos que valem comprar a Belka aqui, galera. E o primeiro motivo que eu já preparei aqui pra vocês é justamente a blindagem muito confiável aqui do tanque e praticamente impenetrável aqui na parte frontal. O que é um ponto muito interessante aqui pra Belka e é um grande alicerce pra você que não é um player de Cold War, pra você que não joga com os tanques modernos. Principalmente porque aqui tem muitas metralhadoras da TGM, tanques com muita perfuração. Então se você não tem um domínio tão grande dos tanques aqui, a Belka vai ser uma excelente opção pra você. E não só pra você, mas pra qualquer player por conta da blindagem dela aqui. Que os únicos pontos fracos, como eu citei pra vocês, são realmente a lateral aqui da arma dela e também aquela cúpula aqui, que quando você tá numa zona um pouco mais elevada, você pode tomar um tiro ali. Então, o segundo motivo que eu separei é justamente o excelente ganho de prata aqui da Belka. Galera, nessas gameplays eu utilizei o booster de vezes 2 de prata. E pra vocês terem uma noção, só pra vocês olharem aqui na última gameplay, numa derrota, numa partida que eu poderia ter feito muito mais, inclusive, consegui pegar 500 mil de prata. De modo que quando você tiver com os boosters aqui da conclusão da season, que aumenta em 25% seu ganho de prata, quando você fizer partidas melhores com o tanque, você vai ter um ganho ainda maior. Principalmente porque quando a gente olha aqui por dentro do tanque aqui, ele tem um bônus de 150% aqui no ganho de prata. Além disso, ele tem um bônus de 125% no XP de comandante, de modo que ele é um excelente veículo para treinar situações. Então, além de tudo, a Belka é um excelente moneymaker para a sua oficina. O terceiro ponto que eu separei para vocês, que vale muito a pena comprar o Season Pass Ultimate e a Belka aqui nessa Season Warlords, é justamente que é um tanque muito fácil e simples de você ser jogado. Principalmente porque aqui no Cold War, como eu sei pra vocês, tem várias mecânicas, né? Tem a mecânica do Tree Vision, por exemplo, que os tanques ficam spotados o tempo inteiro aqui pela silhueta, né? Não detectados, obviamente, no sexto sentido, mas você consegue enxergar. São mecânicas que exigem realmente uma prática e uma certa adaptação aqui. Então a Belka é um tanque que, se você pegar aqui e entrar na partida, você vai com 5 ou 10 gameplays
entender aqui do tanque e começar a jogar muito bem com ela. Sente porque ela une características que são bem interessantes aqui, para você ter um jogo muito simples e muito forte aqui no dano combinado. O quarto motivo é um motivo aqui que é caso você tenha pouco tempo para completar os 100 níveis do passe de temporada. Principalmente porque, como eu sei para vocês aqui na parte da introdução, quando a gente abre aqui na Store, a gente consegue observar que o passe Ultimate, além de vir a Belka, também conta com 25 estágios da Season Bônus e também com o Comandante LZ. De modo que só de você comprar esse Season Pass Ultimate, você está levando praticamente um quarto do passe aqui concluído. Então, você só iria precisar completar, além do passe Ultimate, 75 níveis bônus, o que torna bem fácil você concluir o passe de batalha aqui para pegar também o Felis, que é o novo tanque aqui do estágio nível 100. O quinto motivo, galera, é uma oportunidade única para você pegar um dos melhores tanques da terceira era a um preço muito baixo. Principalmente porque vale muito a pena pegar o Season Pass Ultimate, porque na prática ele custa 4 mil, visto que o Season Pass básico custa 2. Então você tá pegando um dos principais tanques aqui modernos do jogo, um dos tanques mais blindados e melhores aqui eficientes do Cold War, por apenas 4 mil de ouro. Lembrando que quando esse tanque sair do passe Ultimate, qualquer venda que ele vier novamente pro Hot Console, ele vai vir por no mínimo o triplo do preço. Então vale demais você pegar a Belka. E um motivo bônus para você pegar o tanque é que, como o tanque está sendo aqui meio que disponibilizado com muita frequência aqui pelos jogadores, então muitas pessoas estão comprando a Belka, ele vai ser um tanque muito fácil de você pegar a marca de excelência. De modo que a gente pode até olhar aqui agora, se eu não me engano eu tô com 16 partidas aqui com o tanque, eu já tô com uma média praticamente superior a 2% de porcentagem por batalha. Vamos olhar aqui agora. 14 gameplays aqui com a Belka e tô com uma média de porcentagem de 31,33%. De modo que essa porcentagem vai ser ainda mais fácil conforme for passando os dias aqui da temporada. A gente tá no primeiro dia da season praticamente. E aí a comunidade vai jogando em peso de uma maneira ruim com o tanque. A média da marca dele vai lá pra baixo. Principalmente porque esses tanques aqui, tanto do Season Pass quanto do Season Pass Ultimate, eles são jogados de uma maneira bem ruim pela comunidade. E aí fica uma média bem baixa, então para pegar a terceira ou quarta marca de excelência aqui com a Belka, vai ser bem tranquilo. Eu, inclusive, vou providenciar ainda nessa season mesmo um vídeo da terceira marca aqui, da Objet 490 Belka. E pessoal, outro ponto muito interessante é que em relação aos últimos tanques aqui do Season Pass Ultimate, a Belka ganha praticamente de todos aqui. Inclusive, pra mim, é um dos principais Season Pass Ultimate da história aqui do Hot Console, se não for o melhor. Se a gente comparar com os últimos 3, da Season Darkness Rise, pra vocês terem uma noção, foi a Cannon Jagdpanzer como o tanque do Season Pass Ultimate custando 6 mil de ouro. Comparando, obviamente, cada tanque no seu nível e cada tanque na influência do seu tier, a Belka é uma TD muito mais importante e relevante aqui do que a Canone no nível 10. Vale também pro STIV 122A, que é um tanque aqui da Season Frostbite aqui, que é um veículo muito bom, ele bate pau a pau aqui com a Belka aqui em termos de blindagem, mas ele sofre um pouco com a questão da mobilidade e também com a manobrabilidade aqui do tanque. É um tanque que fica bem semelhante à Belka aqui no Season Pass Ultimate. São dois tanques excelentes, que eu inclusive já trouxe o conteúdo de terceira marca de excelência do STV 122A, mas que a Belka ainda é superior, principalmente porque a Belka é uma TD muito mais equilibrada e também consegue se desempenhar bem em todos os mapas aqui do Cold War, lembrando que os dois tanques também são da terceira era. Em relação a Season Vipers aqui, que foi a temporada anterior do jogo, é praticamente um amasso, visto que o BZ-176 não tá nem entre os 10 principais pesados do nível 8, e a Belka, inclusive, é um dos principais tanques aqui do Cold War. Então, em relação aos últimos tanques aqui do Season Pass Ultimate, a Objet 490 Belka ganha de todos, e o passe de batalha Ultimate dessa Season Warlords tá valendo demais a pena, porque, como eu citei pra vocês, é um dos principais passes Ultimates da história do Hot Console. A conclusão que eu chego aqui com esse vídeo é que a Objet 490 Belka é uma das melhores caça-tanques aqui do Cold War e também um dos melhores veículos modernos aqui do jogo, principalmente porque ela une uma combinação incrível e rara de mobilidade excelente, blindagem praticamente impenetrável, um poder de fogo excelente com uma penetração surreal de 900mm e também diversas outras características que estão tornando a Belka muito meta aqui no Hot Console. Respondendo a thumbnail do vídeo e a principal indagação aqui desse conteúdo, vale demais a pena vocês investirem 6 mil de ouro e comprar a Objet 490 Belka, principalmente porque ela é uma das principais tanques aqui do Hot Console. Galera, gostei muito de produzir esse conteúdo, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de vocês se vocês vão comprar o Season Pass Ultimate, se vocês já compraram a Belka, se vocês estão achando o tanque meta, se vocês gostaram da gameplay, das informações.
principalmente porque eu trouxe com muito carinho esse vídeo aqui de um dia pro outro já, da terça pra quarta-feira. Então eu espero realmente que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo e me esperem aqui em próximos conteúdos dessa Season Warlords. Estou deixando um relacionado aqui na esquerda, um vídeo com a STRV 122A fazendo a terceira marca de excelência dele, que é outro tanque do Season Pass Ultimate tão bom quanto a Belka. E aqui na direita estarei deixando o meu vídeo relacionado da Season Warlords com todas as novidades aqui da temporada, um guia completo aqui da Season. Muito obrigado por vocês terem assistido esse conteúdo até o final e tamo junto, valeu!